sobretudo, a gente tem que se dispor para um aprendizado realmente contínuo. Mas a gente não pode, sem dúvida, prescindir aos fundamentos das técnicas, das ferramentas e dos métodos de gestão. E para auxiliar nisso, nós temos também o segundo plano operativo com vigência de 2013 a 2015 da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que está espelhado no Plano Nacional de Saúde. Foi um plano construído exaustiva e insistentemente pelo Ministério da Saúde, todas as ministérios, pelo Comitê Técnico da População Negra, por nossa companheira Marina Inês Barbosa também, que esteve à frente conosco nessa tarefa, e que ele vem instrumentalizar e orientar a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Ele é organizado em 5 eixos, que acredito que está aí no material de vocês, que versam desde da vigilância ao acesso, à gestão participativa, e traz 56, o plano operativo, ele traz 56 ações de diretrizes de responsabilidade diretamente do Ministério, que estão dispostas para o monitoramento pelo Sistema de Controle, Acompanhamento e Avaliação dos Resultados do OMS, que é o ECA, que é um sistema do Ministério da Saúde de monitoramento, a qual o ministro acompanha pessoalmente, e ele também exalta a responsabilização, a corresponsabilização das 3 esferas da gestão do SUS, e prevendo a definição do financiamento, a priorização das ações e o monitoramento e avaliação a partir dos planos de saúde. Bom, o plano operativo é assim que ele está organizado, tem um problema orientador, que é a dificuldade de acesso da população negra à atenção à saúde, e esses são cada um dos eixos o qual o plano operativo contempla: de acesso à população negra nas redes de atenção, promoção e vigilância, educação permanente, fortalecimento da participação e do controle social, monitoramento e avaliação das ações de saúde para a população negra. Bom, vale lembrar que pela Lei 2.288, mais conhecida como Estatuto da Igualdade Racial, essa lei, apesar, a gente reconhece que as mudanças não ocorrem somente pelo talentão, mas é importante a gente sublinhar os marcos legais e que, inclusive, amparam a nossa motivação, a nossa movimentação nos serviços e nas nossas rotinas. O Estatuto da Igualdade Racial, ele institucionaliza o cumprimento da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Então, é preciso dar o cumpras, é preciso a gente dar esforços para a implementação da política. Desde já eu peço desculpas, mas devido a um compromisso anteriormente assumido, não estarei com vocês à tarde, mas eu agradeço mais uma vez o convite. O DAGEP estima muito ter participado desse momento, vou ficar aqui no período da manhã. E desde já faço um convite a todas e todos vocês, que em breve, estima-se que em final de julho, vai ser lançado pela Universidade Aberta do SUS, a UNASUS, uma iniciativa da Secretaria de Gestão de Educação do Trabalho na Saúde e em parceria com a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, vai ser lançado um curso na modalidade de educação à distância, que versará sobre a saúde da população negra, num total de 45 horas aula, para multiprofissionais, pelo provável. Então, assim, a minha expectativa é que a gente consiga se reencontrar, ainda que nesses espaços virtuais, para fortalecer na luta contra o racismo institucional e firmar o princípio da equidade no SUS, a qual eu falei no início na saudação, que se não for para todo mundo, ainda não será equidade. Muito obrigada, gente. Anunciamos a presença de Ana Lúcia Silva,
coordenadora da Política de Promoção da Igualdade Racial do município de Nova Lima. Dando continuidade ao nosso evento, convidamos a senhora Maria Cândida Queiroz, que apresentará o tema Racismo Institucional e Programa de Atenção Integral à Pessoa com Doença Falciforme. Bom dia, mais uma vez. É um desafio para a gente estar falando desse tema, mas também, por outro lado, fica um pouco mais fácil depois de ter falado com Maria Inês, né? Aí ela abre os caminhos. Eu tentei fazer uma fala, uma apresentação, onde a gente pudesse associar muito desses conceitos que a Maria Inês trouxe, do racismo institucional, dos determinantes sociais, determinantes da saúde, com a questão da doença falciforme, né? Para a gente entender exatamente o que é que tem a ver essa história do racismo e da doença falciforme. Tá? Aí, para iniciar, eu trouxe essa fala, que é da Lauren Smith, é uma médica americana, em que ela diz assim: apesar de a anemia falciforme ser quase 3 vezes mais prevalente do que a fibrose cística nos Estados Unidos, o gasto com os pacientes com fibrose cística, incluindo-se aqui verbas públicas e privadas para pesquisa e tratamento, são quase 9 vezes maiores do que para os pacientes com anemia falciforme. Não há dúvida que a raça faz diferença nos Estados Unidos. A questão da raça tem sido intrinsecamente ligada com a anemia falciforme desde sua descrição. Apesar de ser pouco confortável contemplar isto, precisamos considerar a possibilidade de que, consciente ou inconscientemente, a prevalência da doença falciforme na população negra afete os recursos disponíveis não apenas para a pesquisa, mas também para o cuidado médico destes pacientes. Tenho certeza de que, como lá, né, aqui não é diferente. Bom, e aí, partindo desse conceito de racismo institucional, que é considerado como o fracasso coletivo de uma organização em prover um serviço apropriado e profissional às pessoas em razão de sua cor, cultura ou origem étnica. Eu me dou o direito de não concordar muito com esse conceito, no sentido de que, a partir inclusive da fala de Maria Inês, não sei até que ponto é fracasso ou um sucesso. Né? Então, da forma como é construída, a sensação que se tem é que é exatamente um sucesso você fazer as políticas dessa forma, né? Já que a gente está falando de privilégios, de relação de poder. E aí, né, rapidamente aqui, porque já foi falado isso, o racismo institucional ele pode ser visto ou detectado em processos, atitudes ou comportamentos que denotam discriminação resultante de preconceitos manifestados através da ignorância, né, da falta de atenção e dos estereótipos que colocam determinados grupos étnicos raciais em desvantagem. Aí nós temos algumas formas, né, de manifestação. Uma delas é a dimensão programática. E aí essa dimensão programática ela está relacionada com a falta de investimentos em ações e programas específicos de identificação de práticas discriminatórias, em dificuldade na adoção de mecanismos e estratégias de não discriminação, de combate e prevenção do racismo, sexismo e intolerâncias. Falta de investimentos na formação de profissionais. E a dificuldade em priorizar e implementar mecanismos e estratégias de redução das disparidades e promoção da equidade. Nos foram mostrados aqui diversos dados, né, que comprovam exatamente isso, essa disparidade. Eu sou de Salvador. E a gente vem fazendo essa discussão sobre a saúde da população negra, sobre racismo, sobre a questão da doença falciforme. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que saúde da população negra em Salvador? Né? Logo em Salvador, que é a capital com a maior população negra, né, apresentada pelo próprio IBGE, somos mais de 80%. Né? Então, seria uma questão lógica, assim, esse pensamento linear. Se somos mais de 80% e essa maioria dessa população é atendida pelo SUS, logo nós atendemos adequadamente. Acontece que isso, na verdade, não é dessa forma.
eu vou trazer aqui alguns depoimentos que são basicamente de 2 dissertações de mestrado. Uma é de Ana Luísa, ela fez um estudo sobre o itinerário terapêutico de pessoas com doença falciforme, com histórico de úlceras de perna, e o outro é de Rosa Cândida. Ana é psicóloga e foi pelo Instituto de Saúde Coletiva, e Rosa Cândida é enfermeira e foi pela Escola de Enfermagem da UFBA. E o estudo de Rosa, esse sim, foi baseado na questão racial. Ela queria entender as práticas de discriminação racial e de gênero de mulheres com anemia falciforme. Esse aqui é da dissertação da Rosa. E ele diz assim, é um depoimento de uma das entrevistadas. Eu acho que eles têm preconceito sim com uma pessoa que tem anemia falciforme. Eu chego no hospital e o médico que deveria saber o remédio para tomar quando tem dor, não sabe. Eu acho um absurdo, porque eu, paciente, sei e ele, o médico, não sabe. Ainda diz que eu tenho que tomar sangue, que a dor só passa com sangue. Não sabem que o tratamento é hidratação com soro? Alguns nem mandam botar no soro. Passam logo medicação para dor e mandam ir embora. Olha para a cara da gente e diz: você não está com muita dor não, sua aparência está ótima. Você não está pálida, você está bem, pode ir para casa. Eu nem gosto de falar dessas coisas, é muito difícil. Rosa, ela utilizou a metodologia da análise do discurso coletivo. E aí a gente acredita e a gente conhece, quem trabalha com doença falciforme, que essa fala não é apenas dessa mulher, né? A gente deve ter ouvido isso repetidas vezes. E aí tem um outro depoimento aqui. Além de sofrer por ser negra, eu vou sofrer porque eu tenho uma doença que a maioria que tem é a população negra. Então você vê racismo. Sofro sexismo e ainda sofro com esse racismo institucional de não investirem naquela saúde, entendeu? Na saúde da população negra, especificamente. Então, esse aqui é um depoimento da dissertação de Ana Luísa, e ela não buscou estudar o racismo, né? Ela quis saber do itinerário terapêutico dessas pessoas. E nessas 2 falas fica bem explícito essa dimensão programática, né? Essa questão da falta do investimento, na falta do investimento na formação, né? Na falta de priorização, de entender essa especificidade dessa população. E aí nós temos uma outra dimensão do racismo, né, institucional, que é a dimensão interpessoal. Ela está entre o dirigente e o trabalhador, entre os trabalhadores, né, trabalhadora e trabalhador, entre o trabalhador e trabalhadora e o usuário e usuária, entre o usuário e a usuária e o trabalhador. Então, estão nessas relações interpessoais. Ela se manifesta na negligência, no atendimento profissional, então, nisso que já foi falado aqui, no não olhar, no não tocar, no oferecer o menor número de consultas, na utilização de expressões depreciativas em relação ao usuário negro, no atendimento diferenciado a usuários negros e brancos, dificuldades em aceitar e ser chefiado por profissionais negros, ausência do recorte étnico-racial na produção de informações e ausência da população negra nos materiais promocionais. Aí a gente tem um outro depoimento que diz: eu não vejo empenho dela, porque ela, enfermeira, sempre avalia, mas sempre mantém o mesmo curativo, mesmo não dando mais resposta. Só tem falcêmica lá, eu, falcêmica e negra. Só comigo que ela é assim. Eu vejo a diferença de comigo para com os outros. Num determinado trabalho também que a gente fez lá na secretaria, com coordenadores, com os dirigentes, coordenadores de distritos sanitários, eu lembro que teve um depoimento de uma pessoa que disse assim: poxa, realmente agora eu percebo, muitas vezes quando chega as crianças lá na unidade, chega uma criança branca toda arrumadinha, aí todo mundo vai lá para falar, para cheirar, que coisinha fofa e tal, não sei o quê, né? E aí, com tantas outras crianças negras que tem ali, ninguém nem liga, né? Bom, e aí assim, essa discussão que a gente tem de racismo, ela está relacionada com essa questão daqui também, que é o processo de saúde e doença como um produto e produtor de uma complexa rede, uma produção social composta de múltiplos fatores, né? Então, quando nós falamos de saúde, esse conceito de saúde ampliado, a gente está falando em cuidar de pessoas, né? E essas pessoas, elas têm uma história, né? Ela tem uma idade, tem um sexo, tem fatores hereditários relacionados, ela está numa rede social e comunitária, tem condições aí que
que vão afetar a sua condição, estar trabalhando ou estar desempregada, ter educação ou não ter, né, a sua escolaridade, o acesso a bens e serviços, né, as condições socioeconômicas, culturais, ambientais e também raciais. Né? Então, quando a gente está atendendo uma pessoa, que nós estamos de frente a essa pessoa, tudo isso está ali, entre nós, não só para ela, mas entre nós. Né? E esses determinantes das condições de saúde, então, biológicos, sociais e raciais. Né? Esses determinantes são elementos de ordem econômica, social, ambiental, ideológica e cultural e que influenciam a qualidade e os estilos de vida e afetam a situação de saúde da população. E aí, assim, relacionando esses determinantes sociais e raciais na doença falciforme. Então, nós temos aqui uma prevalência entre pretos e pardos, né, bem maior, apesar de ocorrer também na população branca. A condição socioeconômica é determinante crucial na evolução clínica da doença. Isso também é uma outra questão. A gente sabe que a doença falciforme ela tem uma determinação genética na sua variabilidade, mas ela também é determinada pela condição socioeconômica. E aí, a gente traga, inclusive, assim, mais especificamente em relação a Salvador, o IDH, né, que é calculado por raça cor na região Salvador metropolitana, em que para a população branca ele é de 0,8, enquanto que para a população negra é de 0,7. Aqui, quanto mais próximo de 1, melhor, né? Quanto menos, pior. E aí é interessante a gente perceber isso. Se o grupo que a gente está aqui se referindo, que são as pessoas com doença falciforme, eles são de maioria negra, né? Eles vivenciam essa situação de vulnerabilidade, eles vivenciam também essa situação de racismo. Então, um processo de saúde e doença compreendido pela perspectiva da diversidade cultural e da inequidade em saúde. Né? Então, a gente fala muito da equidade em saúde, a gente fala muito da universalidade, mas para a gente fazer com que todos tenham direito a esse acesso à saúde, é preciso que, antes de tudo, nós sejamos equânimes. As precárias condições socioeconômicas da população negra, né, e o prejuízo educacional e de inserção no mercado de trabalho. Aí aqui eu trouxe alguns dados, né, que são mais recentes, que foi do retrato da desigualdade de gênero e raça, lançado pelo IPEA, que mostra exatamente essas diferenças socioeconômicas, né, que nos mostra exatamente de quem é que nós estamos falando, onde é que essas pessoas estão. Tá? Então aqui é a média de anos da população ocupada com 16 anos ou mais, né? E aí nós temos, sempre vocês vão ver que a população negra, ela vai estar em desigualdade, ok? Aqui. Esse aqui é a taxa de desemprego da população de 16 anos ou mais de idade, né? Então, as mulheres, né, elas têm uma taxa maior, né, mas, e aí você vê também 6,6% para o homem negro, 12,5% para as mulheres negras, né? Então, uma população com maior número de pessoas desempregadas. Aqui é super interessante, porque a proporção de trabalhadoras domésticas com carteira de trabalho assinada, segundo Raça Cor, entre 99 e 2009. E por incrível que, apesar de que, né, a gente tem uma questão em relação ao trabalho doméstico, né, do grande número ainda de pessoas trabalhando informalmente, entre elas, a maioria que tem a carteira assinada são as mulheres brancas. Né? Aqui em relação à distribuição de domicílios, né, urbanos em favelas, segundo Raça Cor. Se a gente junta aqui quase 40% das famílias chefiadas por homens negros, né, com quase 27% das famílias chefiadas por mulheres negras, se a gente junta os dois, a gente vai ver que tem mais de 65% da população negra ainda vivendo em favelas. Aqui é a questão da renda média da população, né? Onde a gente tem, aqui é interessante que a gente percebe que o homem normalmente recebe mais do que a mulher, né? Naquela discussão de gênero que a gente faz. Mas, por incrível que pareça, até a mulher branca recebe mais do que o homem negro, né?
negra, pretos e pardos, com maioria entre os analfabetos, com menor escolaridade, com menos anos de estudo, né? Isso, consequentemente, menor oportunidade de ocupação laboral. 43,5% da população negra ocupada está em situação vulnerável de trabalho, ou seja, está até trabalhando, mas trabalhos informais, sem carteira assinada, em atividades insalubres. 53,1% das mulheres negras ocupadas estão em condições também de vulnerabilidade, exercendo tarefas como diarista, doméstica, ambulante. E aí, em relação às pessoas com doença falciforme, a gente considera que elas estão duplamente afetadas pela discriminação, por ter a doença, né? E elas trazem isso, e por em sua maioria ser negro. Então, isso leva a preconceito, a baixa autoestima. A maioria das pessoas com doença falciforme produtiva não tiveram acesso a diagnóstico precoce, porque nós temos hoje com a população adulta. Os adultos hoje que têm doença falciforme, todos eles tiveram diagnóstico tardio, né? Então, aí já tem uma outra questão que é a falta de assistência, a garantia que eles tivessem esse diagnóstico precocemente e iniciassem o tratamento. E aí eles se encontram numa dificuldade também em relação aos postos de trabalho, porque muitas vezes ele já chega na vida adulta com aquele índice já de escolaridade, sem condições de um trabalho adequado, e muitas vezes não tem garantido também nenhum benefício assistencial, né? E ainda tem a questão de que algumas dos sintomas da doença podem deixar sequelas que o incapacite para o trabalho. Em relação às mulheres, a gente tem uma outra questão, que as mulheres em idade produtiva, né, com a doença falciforme, ou as mães das crianças que têm a doença, elas não conseguem permanecer em atividades formais, mesmo como diarista, como trabalhadora doméstica, né, porque no caso da mãe tem que sair para levar para o hospital, para os internamentos, né, para as consultas, e aí não tem como ficar, né? E em relação às mulheres, por conta do seu próprio processo de saúde mesmo, muitas vezes com úlcera, né? E isso às vezes acaba afetando, não fazendo com que elas consigam se inserir no mercado, mesmo que no mercado informal. Esse trecho eu tirei da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que diz assim: a humanização e a qualidade de atenção implicam compartilhar saberes e reconhecer direitos, estabelecendo-se relações mais igualitárias entre os sujeitos, mesmo que se apresentem distintos, conforme as suas condições raciais, étnicas, culturais, sociais e de gênero. Nas duas apresentações anteriores, foram trazidos diversos documentos em que o Brasil assinou, pactuou, né, que é signatário, em que reconhece o racismo, né? Documentos nossos, produzidos pelo Ministério da Saúde, também trazem isso, né, reconhecendo que existe o racismo, reconhecendo que existe essa diferença. Mas nem por isso reflete exatamente na prática essa vontade, vamos dizer assim, de que sejamos realmente iguais no que se refere ao direito. E aí, em relação à doença falciforme, né, eu trouxe algumas coisas para a gente ficar pensando. Esse é um slide bem antigo que fala da origem da doença, né? A gente vem sempre falando isso, historicamente, a questão do surgimento do gene da hemoglobina S lá no continente africano, né, há milhares de anos atrás, e que a partir daí ele foi se dispersando, inicialmente em busca de melhores condições, né, de habitat. E aí depois, principalmente a partir do século XV, e bem especificamente a partir do século XVII, a questão do tráfico, né? E aí ele chega principalmente aqui nas Américas, no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então a gente tem essa informação muito forte, né, de que o gene surge lá no continente africano. Aí tem esse texto aqui do Paulo Naum, ele diz assim: Paulo Naum é um biomédico, é um estudioso, né, doença falciforme, ele diz assim: foi justamente o negro africano que, ao padecer de enfermidade crônica e dolorosa, como a doença falciforme, contribuiu com sua dor, com seu sangue e com sua morte precoce para o conhecimento científico mais importante sobre a bioquímica, fisicoquímica, genética e biologia molecular das proteínas. Apesar de todo o progresso conseguido até o presente, os negros de todo o mundo, em especial os negros brasileiros, não puderam se beneficiar das conquistas científicas e tecnológicas obtidas com seu próprio sangue. Isso ele escreveu em 2005. Eu acho que a gente já avançou um pouquinho, né, em relação a isso, mas a gente ainda tem muito o que caminhar, principalmente diante dessa realidade, né? Aí eu trouxe aqui esses dados, né, relacionados à evolução do conhecimento científico da hemoglobina S.
né? Desde mais de 7 mil anos atrás, né? Já se tem registro, já se fala, já se discute, já se estuda. E aí, quando a gente começa a perceber a descrição dos casos, né, que começaram a se identificar a questão da doença falciforme, a gente vai sempre ver que esses cientistas, eles descreviam as pessoas e traziam o componente fenotípico, né? Então, a gente tem aqui, ó, Cruz Jobim, primeiro relato sobre a doença comum entre as crianças negras, com anemia, icterícia e alto grau de mortalidade, 1835, no Rio de Janeiro. Lebe, 1846, ele relata casos semelhantes em negros, descreveu os achados clínicos e de necropsia de um escravo que apresentava quadro de febre. Aí vamos lá, 1896, também relatou o caso de um homem de 32 anos, negro, que apresentava dores generalizadas pelo corpo. Então, sempre descrevendo a doença, sempre relacionada a pessoas negras. O nosso caso, né, o primeiro registrado realmente cientificamente numa revista, 1910, o James R. Eric, fez a primeira descrição científica. E aqui ele coloca o paciente, um rapaz negro de 20 anos, nascido na Jamaica, né? Então, ao longo da história, né, dessa evolução científica, a ciência vai nos dizendo era uma doença da população negra, né? 1917, aqui também 1922, todos eram negroides, né? As pessoas que estavam sendo estudadas, né? E aí, eu acho que esse quadro da evolução, ele dialoga com aquele quadro que a Maria trouxe, da redenção de Kant, né? Claro que com a miscigenação, com toda aquela política que houve, a gente vai mudando esse quadro e hoje nós temos uma doença que ela tem uma maior prevalência na população negra, mas acontece também em pessoas fenotipicamente brancas, né? E aí aqui, né, a incidência da doença no Brasil, né, um quadro que a triagem neonatal veio nos mostrar a partir de 2001, principalmente, né, com a implantação do diagnóstico precoce na triagem neonatal. Aqui também esse quadro dialoga com aquele lá do IBGE que mostra a distribuição da população negra no Brasil, né? A gente vai ter exatamente a maioria das pessoas com doença falciforme, a maior presença de pessoas com doença falciforme nos estados do Norte, Nordeste, e chegando aqui para o Sul, diminui mais um pouco, né? Mas aí é importante a gente perceber o quanto uma doença que tem uma prevalência tão grande, que descrita cientificamente durante tantos anos, né, há tantos anos, e há uma lacuna tão grande em relação à assistência, né? Aí esse quadro aqui do Ministério da Saúde nos mostra exatamente isso. Já é de conhecimento nosso, né, que é uma doença que, com diagnóstico precoce, com assistência integral, com acesso a uma assistência de qualidade, com a família bem informada, né, que nós vamos ter pessoas com uma melhor qualidade de vida, né? No entanto, se não tem acesso a isso, a gente tem cerca de 80% das crianças indo a óbito antes de completar os 5 anos de idade, ou 50% das mulheres durante a gestação também correndo risco de ir a óbito, né? E o que é isso? O que é que isso nos fala, né? De uma doença já descrita, conhecida, né, nessa população brasileira, e essa lacuna em relação à assistência. Aí nós temos aqui uma experiência que aconteceu lá em Salvador. Isso aqui estava no site, né, de um projeto que foi firmado entre a Prefeitura Municipal de Salvador e o CEPAR, que é uma clínica de reprodução humana, em que está à frente até hoje um cientista chamado Osmar Coutinho, que deve ser de conhecimento, né? Ele é bem conhecido no Brasil. E ele propôs à Prefeitura de Salvador, à Secretaria de Saúde, e foi encampado, foi gasto cerca de 4,5 milhões de reais em um único ano nesse projeto, onde ele tinha a proposta de identificar pessoas com traço falciforme e orientar essas pessoas de que elas não deveriam gerar filhos. E ele se baseava nesse conceito aqui, ó. Ele dizia que o projeto era fruto de um antigo e fascinante projeto de ciência aplicada, capaz de beneficiar em nosso meio, a baixo custo,
uma nova geração de pessoas que nascerão saudáveis no lugar dos que seriam concebidos com gene de hemoglobinas mutantes e homozigoses. Né? Isso aqui, além de racismo, é eugenia. Né? E foi, claro,